Bom dia, 2 Reis capítulo 6, o cerco a Samaria. Os filhos dos profetas vêm dizer a Eliseu que o lugar onde estavam era muito apertado para todos eles habitarem, e que eles deveriam ir até o Jordão para lá construírem um lugar para ficarem. E eles foram. Quando cortavam a madeira, a lâmina do machado caiu no rio, e o homem ficou desesperado porque o machado era emprestado e era uma ferramenta cara naquele tempo. Eliseu pergunta onde a lâmina caíra, e ele lhe mostra. Então ele arrancou um galho e jogou no lugar, e o ferro flutuou. E o homem estendeu a mão e o pegou. Essa narrativa nos mostra que mesmo que tenhamos perdido algo impossível de ser recuperado, porque não haveria como recuperar um machado no fundo do rio, humanamente falando, ele não flutuaria jamais, mas Deus mostra que nada é impossível para ele se estivermos ao lado de um verdadeiro homem de Deus. Seja o que for que você tenha perdido, confie que você irá recuperar. Estenda a sua mão e pegue o seu machado. Por pesado que seja, ele irá flutuar na sua frente. Por mais pesado que seja o seu problema, ele vai ficar leve e vai flutuar se você estiver na presença do Senhor. Também neste capítulo, no versículo 8, o rei da Síria guerreia contra Israel e arma ciladas para apanhar o rei de Israel. Mas o homem de Deus o avisa, e o rei da Síria chama seus servos para tentar descobrir quem estava sendo o espião que alertava quanto ao lugar aonde o apanhariam. E eles lhe dizem que o profeta Eliseu contava ao rei de Israel o que o rei da Síria falava dentro de seu aposento, de seu quarto. Então o rei decide que precisava apanhar não o rei, mas o profeta. Envia então cavalos e cavaleiros para cercar a cidade onde Eliseu estava. E todos ficam com medo, menos Eliseu, que lhes diz que não temessem, pois mais eram os que estavam com eles do que os que estavam com o rei da Síria. E pede ao Senhor que lhe abrisse a visão. E ele viu um monte de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram, Eliseu orou ao Senhor para que os ferissem com cegueira e lhes mostrou o caminho até Samaria, dizendo: deixa que eu os guiarei até o homem a qual vocês buscam. E quando orou de novo, aqueles homens abriram os olhos, e eis que eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel diz a Eliseu: devo feri-los? E Eliseu diz que não, pois já estavam prisioneiros ali, que deveria sim alimentá-los com pão e água, e assim fizeram, mandando-os embora com provisão e para voltarem ao seu mestre. E assim os sírios não mais adentraram a terra de Israel. Quando você se sentir cercado por exércitos e forças contrárias e impossíveis de serem derrotadas, lembre-se que maior é o que está em você do que o que está neles. O mundo não pode derrotar aqueles que confiam e lutam ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Exércitos. Depois de algum tempo, Ben-Hadad sitiou Samaria, e houve lá uma fome tão grande que uma cabeça de jumento passou a ser vendida por 80 peças de prata, e um quarto de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel passeava por cima do muro, uma mulher gritou a ele pedindo ajuda, e ela lhe contou que ela e outra mulher combinaram de matar e comer seus filhos. E a primeira cozinhou o filho dela, e comeram, mas quando chegou a hora da outra dar o filho, ela o escondeu. Essa prática de canibalismo mostra o ponto de desespero e fome que chegou até aquele lugar. Nem dá para a gente imaginar, ou comentar, ou julgar uma coisa tão terrível assim. Se você acha que tem algum problema sério em sua vida, é melhor você repensar e ver a situação confortável em que você se encontra, comparado a essa sofrida pelo povo de Israel. O rei, ao ouvir aquele relato, rasgou as suas vestes de tão indignado que ele ficou.
E diante da sua impotência, ante aquela situação, ele começa a blasfemar contra Deus e pedir a cabeça do profeta Eliseu, mandando um mensageiro até ele para contar-lhe a decisão do rei. Porém, antes que esse chegasse, Eliseu, que estava reunido com os anciãos da cidade, já compartilhou com eles a revelação de que o rei, ao qual ele chama filho de um assassino, pediria a sua cabeça e que eles deveriam fechar a porta e não deixar o mensageiro entrar. E quando este chega, vai até eles e lhes diz que não esperava mais nada do Senhor, porque ele permitira que eles chegassem até aquela situação. Ou seja, o rei, que deveria ter se humilhado e reconhecido que o pecado era deles, tornou-se na verdade um blasfemador contra Deus, incitando ao povo também a perder sua fé. Não importa quantos milagres e sinais e livramentos Deus dava ao seu povo, em cada situação de aperto que eles tinham, não recorriam ao Deus que os podia livrar. Antes, o culpavam e blasfemavam contra ele e seus servos. E não é assim que muitos agem, às vezes? Ao invés de reconhecermos nosso pecado e nos arrependermos, reconhecendo nossos erros, achamos mais fácil acusar a Deus e perder a fé. O que será que Eliseu irá fazer agora, diante de tamanho aperto e fome e perseguição? Será que ele deixará que o levem e que ele pague com sua vida pelo que não fez? Se você já sabe como termina essa história, não precisa ler o próximo capítulo. Mas, se você não sabe e está curioso, amanhã nós continuaremos. Um abraço em Cristo Jesus.